Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração nessa noite, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, ó Deus, para que teu Espírito Santo possa mesmo ministrar, Senhor, nessa noite e falar aos nossos corações, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, nós sempre falamos, né, no final do ano, para nós fazermos alvos e tudo mais. Eu estava conversando com algumas pessoas, falaram, pastor, eu ainda não fiz e tudo mais. Eu vou insistir para que você faça. Por quê? Se você não tem um alvo, você não tem um destino. É tão importante você ter um alvo de conquista, é tão importante você saber aonde você está e para onde você está indo. E é tão importante quando você tem esse alvo, porque quando você tem um alvo que você ora, você gera expectativa em Deus, e você ora em cima, até quando? Até que aconteça. E isso é uma experiência que você sente no seu espírito. Então tem coisas que você fala assim, é certo que vai acontecer. É certo. É que nem quando Elias estava orando, e para que chovesse, de repente ele recebeu um sinal, uma convicção. Ele viu a tempestade? Não, ele só viu uma pequena nuvem, mas aquela pequena nuvem foi o suficiente para que ele tivesse a convicção que ele já poderia parar de orar. E ele parou de orar, porque a convicção gerou isso. Sabe, você precisa ter esse tipo de experiência. Interessante que a minha filha, ela estava pleiteando uma vaga e tudo mais e tal, e quando ela falou, eu falei, vamos orar. E aí nós oramos, e eu continuei orando, né, não juntamente com ela, mas continuei orando, e eu parei de orar. E aí um dia ela falou, pai, vai sair hoje, vai sair o resultado amanhã, vamos orar. Eu falei, nós não vamos orar. Ela, por que nós não vamos orar? Desesperada. Eu falei, porque já é certo. Já é certo. Vamos descansar. E aí o que acontece? Quando você fala isso, você fala, pastor, mas como é que vai descansar? Tem que orar. Sabe, nós precisamos ter essa experiência da convicção, de quando você ouve de Deus e você fala, já é certo. Isso é uma experiência que firma a sua fé. Isso é uma experiência que faz com que você tenha convicção, intimidade com Deus. Porque se você não estreitar esse relacionamento, se você não tem um alvo, se você não ora por um alvo, você sempre vai estar afobado, orando, desesperado, porque precisa acontecer. Precisa acontecer alguma coisa. Amém? Mas eu vou falar um pouco mais à frente disso. Eu queria falar hoje, na verdade, porque muitas vezes nós ficamos abalados com determinadas circunstâncias. Nós vamos bem até que acontece algo. E aí nós muitas vezes ficamos com a nossa fé abalada. Então eu queria falar nessa noite a respeito de uma identidade de um homem de Deus. Uma identidade de um homem que está firmado em Deus. Porque você pode estar firmado em tantas outras coisas, e aí você vai viver de uma forma instável, inseguro, qualquer coisa vai te abalar, mas quando você alinha, né, a sua vontade com a vontade de Deus, você alinha a sua expectativa em Deus, não em homens. Os homens, eles vão te frustrar, acredite. As pessoas, elas vão te frustrar em algum momento, é questão de tempo. Mas quando você alinha a sua expectativa, e aí pessoas te frustram, ou circunstâncias te frustram, o fato de você estar firmado em Deus, você não fica abalado. Quantos estão compreendendo? É tão importante você compreender isso, porque isso faz com que a sua fé seja inabalável em momentos de crise. Porque eu não sei em que momento, que história contar para você que o Evangelho é um caminho de flores só. Jesus disse, no mundo 3 aflições, tem de bom ânimo. Mas o que eu percebo muitas vezes, é que quando as aflições
estão diante de nós, muitos perdem o ânimo. Perdeu o ânimo, perdeu a expectativa, perdeu a fé. Mas quando você está firmado, não importa o que aconteça, você fica mais animado ainda. Você fala, está tendo tempestade, nós vamos orar agora e vamos ordenar que pare. Nós vamos ter experiência agora. Muitos querem ter experiências de milagre sobrenatural, mas deixa eu te dizer algo, muitas vezes o que antecede essas experiências são crises. Mas se você não tiver o entendimento que Deus está prestes a fazer algo sobrenatural, você fica abalado, você fica desestabilizado emocionalmente muitas vezes. Então deixa eu falar aqui algumas características. A primeira característica é que um homem de Deus, ele confia em Deus. Fala assim, confia em Deus. E tem uma característica interessante. Quando você confia em Deus, você tem um coração ensinável. Eu gosto muito de ver as crianças. As crianças, quando elas confiam no pai, naquela idade ainda, e elas têm um prazer em se apresentar diante do pai. Já reparou? Elas vêm lá com rabisco, elas sempre estão ali. Você pega uma criança, que o pai ali está sempre ali, presente ali, ela sobe aqui, e o pai fala, se joga, filho. O que a criança faz? Ela se joga, por quê? Porque ela confia no pai. Ela tem certeza que o pai vai segurar ela. Ela não tem medo. Ela não fica instável, e se acontecer isso, se acontecer aquilo outro, e se isso não der certo, a criança ela não anda ansiosa por aquilo que vai acontecer, porque ela confia que o pai vai segurar. Agora, a grande questão é que quando você perde essa confiança, você anda muito ansioso. E porque muitas vezes você não confia em Deus, você anda ansioso e você sofre por antecipação. Você fica sofrendo, você sofre, você passa mal, você perde noites de sono, porque você tenta resolver do seu jeito, e você esquece de confiar no pai. Ele vai te segurar, acredite. Então, quando você confia em Deus, você deposita a sua vida em Deus. Agora, deixa eu te falar, eu não sei se você entende um pouco de investimento, mas todo investimento, ele tem um certo tipo de risco. E quanto mais retorno, maior o risco. Mas quando você investe a sua vida em Deus, queridos, esse é o único investimento que não tem risco, mas é o investimento certo de toda a sua vida. Quando você pega toda a sua família e investe em Deus, esse é o investimento melhor do mundo. Quando você pega o seu casamento e você investe em Deus, toda a sua família, isso é o melhor dos investimentos. Quantos estão compreendendo? Irmãos, isso é tão poderoso, né? Você confiar em Deus, sabendo que você é filho de Deus. Você não é um qualquer, você não é o que o mundo diz, porque no meio desse processo, o mundo vai dizer muitas coisas a seu respeito. No meio desse processo, o mundo vai dizer que você não vale nada. Às vezes pessoas próximas a você vão dizer que você não vale nada, vão dizer que não vai dar certo, que não vai, e muitas vezes, se você está com uma identidade abalável, não confiando em Deus, você vai tomando isso que muitas vezes o mundo diz como verdade, mas só existe uma verdade, você é o filho amado de Deus. Amém? Projeta para mim Provérbios 3:5, deixa eu olhar aqui Provérbios 3:5, livros de sabedoria. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Irmãos, o livro de Provérbios é algo fantástico, porque está cheio de riquezas, de sabedorias.
coisas aparentemente simples, mas quando esses provérbios se tornam uma realidade na sua vida, você extrai tanta riqueza, você acha, é como se você fosse minerar e achasse pepitas de ouro, aos olhos, isso é revelação, e ali está dizendo o quê? Confia no Senhor de todo o seu coração, não é parcialmente. De que confia no Senhor? É aquela criança que se lança nos braços do Pai a sua vida inteira, confia tudo. E aí ele continua falando, não te estribes no teu próprio entendimento. E é isso que acontece muitas vezes quando nós crescemos. Nós achamos que o nosso entendimento natural, que nós absorvemos, muitas vezes informações do mundo e notícias que tentam nos abalar emocionalmente. E notícia não para, já reparou? Não para. E às vezes as notícias são pessoas que você vai compartilhar algo, tem pessoas que elas têm prazer em tentar abalar a sua estrutura. Mas só é abalado aquilo que não está firmado de fato. Então você precisa se firmar em Deus. E quando alguém vem com a notícia, né, e tem pessoas que são especialistas em dar notícia, tentar minar suas forças. Já reparou ou não? Sim ou não? Eu fico vendo essas coisas. Esses dias eu falei, vira para lá. Eu falei, meu Deus. Né? Então veja, as tribulações, as dificuldades, elas estão aí. Mas é nessa hora que você tem que se fortalecer em Deus. Quantos estão compreendendo? Um dia eu estava conversando com o irmão, ele falou, mas você é pastor, né? Você não tem crise. Eu fiquei pensando. Falei, não sei se eu falo, se eu não falo. Eu falei, irmão, você tem um pensamento equivocado. O pastor, ele está sujeito às mesmas aflições que Jesus teve. Jesus também teve as suas aflições, por que um pastor, por que um líder, o cônjuge não teria? Como estão compreendendo? Um dia eu estava conversando com o irmão, pensamento errado. E ele falou, pastor, eu tenho esses problemas aí, porque eu sou homem, minha carne é fraca. E eu fiquei pensando, da sua esposa não é não? Ele falou, não, da minha esposa não. Eu falei, você não sabe o que é carne. Você não sabe o que é carne. Porque carne é carne. As tentações atingem tanto homem quanto mulher. Não, minha esposa não, pastor. Eu fiquei pensando, falei, sabe nada, né? Quantos estão compreendendo, irmãos? Então veja, todos nós, de alguma maneira, temos que decidir confiar em Deus. Porque se você ficar, deixa projetado, se você ficar, Provérbios 3,5, se você ficar estribando no seu próprio entendimento, você vai errar muito. Você vai pegar muito caminho errado. Você vai ver os mesmos filmes, a mesma cena, entrando um ano e saindo um ano. Porque você anda no seu entendimento. O filme é o mesmo. Tem aquela palavra, é um déjà vu. Parece que eu já vi isso. Amém? Segundo aspecto, de um homem que está firmado em Deus, ele tem uma identidade em Cristo. Ele sabe quem é o pai dele. Quem que é o pai dele? É o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Isso é poderoso demais, né? Ele reconhece essa filiação, que ele não é um filho qualquer, ele é o filho amado de Deus. Projeta para mim 1 João 3,1. Olha o que diz a palavra de Deus, lá no livro de João. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Fala assim, de fato eu sou filho de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Sabe, queridos, o mundo muitas vezes vai dizer que você não é.
vai dizer que você não vai dar em nada, vai dizer que você não é filho. Vai dizer que porque o mundo muitas vezes ele é especialista em apontar os seus erros. Já viu que muitas vezes fala assim, mas você não é crente, você faz alguma coisa, as pessoas sabem que você é cristão. E ele fala assim, mas você não é crente não? Alguém já ouviu isso daí, ou sou o pastor? Sim ou não? Por que elas gostam de falar isso? Porque elas têm elas não conseguem compreender que nós somos filhos e estamos sendo transformados de glória em glória na imagem e semelhança de Cristo. É um processo. Mas aí elas associam que você tem que ser perfeito. E o dia que você pisar fora, fala, você está fora. Esse é um engano, um equívoco. Eu te pergunto, o seu filho, quantos aqui são pais? Quantos aqui são? Deixa eu ver aqui. Tem bastante pai aqui, hein? O seu filho, quando erra, você pega essas coisas e sai fora de casa? Alguém aqui já fez isso? Mandou arrumar a cama. Você acordou, a cama desarrumada, você fala, pega o seu colchão e vai embora. Você faz isso? Não. Você vai insistir, você vai ensinar. Por quê? Porque é seu filho amado. Você insiste até ele aprender. E Deus faz uma conexão de amor com o filho que não dá para explicar, mas sim experimentar. Então você tem que se permitir experimentar desse amor de Deus. Muitos têm dificuldade de experimentar desse amor de Deus, dessa filiação, dessa paternidade. Talvez a experiência com seu pai natural não tenha sido muito boa. Talvez o seu lar era meio desconstruído emocionalmente. Não era aquela família doriana, linda, maravilhosa, tomando aquele café da manhã, espetacular, sorriso. Todo mundo acorda sem remela no olho e maquiado. Não, aquilo é uma cena. E aí quando você se depara, você de alguma maneira, você acaba transferindo, associando. Talvez o seu lar era meio desgovernado. Os seus pais não eram referenciais de amor, de carinho, de afeto. E às vezes você fala, eu não quero nem me relacionar com esse Deus Pai, porque em algum momento, assim como meu pai natural me frustrou, Deus vai me frustrar. Isso é o que o diabo mais investe, é gerando dúvida a respeito do amor de Deus. A estratégia do diabo é sempre a mesma, é gerar dúvida. Mas a palavra de Deus diz que, vede que grande amor nos tem concedido o Pai. É grande. O amor de Deus é tão grande que muitos de nós chegamos na igreja antes de conhecer ao Senhor com um grande vazio. E esse vazio era tão grande que nada preenchia. Dinheiro não preenche, casamento não preenche, filho não preenche. Algumas coisas nos alegram, mas parcialmente. Porque só esse grande amor de Deus é que pode nos preencher de fato. Como estão compreendendo? Então veja. Fala para a pessoa do seu lado, você é o filho amado de Deus. Aleluia. Sabe, isso tem que ser muito claro no seu coração. Porque quando você sabe que você é o filho amado de Deus, você veja que é uma construção, você confia no Pai, seu filho amado. Você sabe que Ele não vai te deixar na chapada. Você sabe que no momento oportuno, algo vai acontecer, você vai ser surpreendido pelo Pai. É interessante que todo pai ele gosta de fazer surpresa por filho. Em algum momento ele falou, vou surpreender. Ele pediu, mas eu vou surpreender ele em algum momento. Sabe, isso é algo que o pai acaba tendo mais prazer do que o próprio filho. É verdade ou não é? Sim ou não? Sabe, às vezes você se mata para dar um presente para o seu filho, nem condições você tem, você extrai de onde não tinha, mas aí às vezes você se alegra mais do que o seu próprio filho. E às vezes ele brinca 10 minutos e para de brincar. Mas você fala, ele brincou 10 minutos, que coisa boa. Pagou R$1.000 no break, 10 minutos. Mas você ficou tão alegre, porque valeu a pena só de ver o sorriso do filho. Como é bom isso daí. Como é prazeroso.
E Deus é assim conosco. Então tenha uma expectativa de que Deus é um Pai amoroso, Ele tem coisas boas, porque os pensamentos de Deus são muito melhores do que o meu e o seu. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia. Então veja, quando você tem essa clareza, algo acontece no seu espírito, você fica fortalecido. E aí te dá uma consistência espiritual. Fala assim, consistência espiritual. Pastor, que consistência? É uma firmeza, é uma homogeneidade, é uma coerência. Sabe, não basta você crer que você é o Filho, crer em Deus Pai, você precisa ter consistência no dia da adversidade. Está na moda aquela palavra, resiliência. Todo mundo gosta de falar, os coaches adoram falar isso, mas você precisa ser resiliente espiritualmente falando. Resiliente naquilo que você crê. Você precisa ter firmeza. No dia da adversidade, é o melhor dia para você experimentar o poder de Deus. Não é o dia para você chorar e murmurar e reclamar, ó vida, ó céu, ó azar, não. É nesse dia que você fala aleluia. É nesse dia que está pavimentando um milagre diante dos seus olhos. É nesse dia que você fala, meu Deus, a luta é grande, mas a vitória vai ser maior. É o dia que você olha e fala, meu casamento acabou, mas você fala, agora só Deus, o Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele vai restaurar e vai fazer melhor do que era. Fala, pastor, mas como é que eu vou falar isso? Eu quero matar. Eu brincava, quando a gente cuidava de uma rede de solteiros, aí eu casei, né, fui um dos primeiros a casar ali, aí eu falava, irmão, você sabe qual que é a diferença do solteiro e do casado? Alguém sabe a diferença do solteiro e do casado? Quase ninguém. Faz tempo que eu não falo. Eu falava assim, é que quando você é solteiro, acontece alguma coisa, eu falo, rapaz, mexeu comigo, queria morrer. Pisou na minha unha encravada, rapaz, mas doeu tanto que queria morrer naquela hora. Essa é o sentimento do solteiro. O sentimento do casado, ele não quer morrer, ele quer matar. É basicamente isso. Quantos casados estão compreendendo? Aleluia. Mas é só um sentimento, irmão. Mas veja, quando essas coisas acontecem, você amadurece, aí você não quer mais matar o seu cônjuge. Aí você quer o quê? Esse é o sentimento do imaturo. Mas quando você tem uma fé na balança, você entende que a sua guerra não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais. Você sabe que a sua guerra não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus filhos, não é contra os seus pais, não é contra o pastor, não é contra o líder, não é contra a igreja. A sua guerra é espiritual. E se você discerne as coisas espiritualmente, você tem uma postura espiritual. Você não se abala com o que está acontecendo. Tem briga que não é sua. Tem briga que se você entrar, você vai apanhar. Mas tem gente que fala, não, eu sou brigador, vou lá. Você é um baita do enxerido querendo entrar onde você não foi chamado. Ah, pastor, mas eu vou lá resolver. Pois é, se fosse o Mike Tyson, você não entrava nesse ringue. Quantos aqui entravam com o Mike Tyson? Ninguém. Alguns só porque o pastor... às vezes eu faço um teste. Irmão, você precisa prestar atenção. Olha o X9. Porque o que acontece? Eu não entraria, eu fiz assim, mas eu não entraria. De jeito nenhum. Pastor, por quê? Porque eu sou um cara sóbrio. Eu não entro. Agora eu vou te perguntar. Quantos aqui entrariam no ringue com o diabo? Deixa eu te falar, se a luta não for sua, você vai apanhar. Tem lutas que nós não fomos chamados para entrar. E se você entrar, você vai perder. E o diabo, ele é especialista, falar,
Eu não sei como é que hoje em dia, né? Às vezes eu dou umas expressões, depois meu filho fala, ai pai, isso é dos anos 80, dos anos 70. Mas na época tinha lá, né? A gente chamava o cara para briga, falava, vem pro pau, tal, gospe aqui. O cara ia falar, vou mandar você cuspir, eu vou abaixar a mão, você pá. Irmãos, não me deixa sozinho. Quantos pegaram essa época aí? Aleluia. Então, deixa eu voltar aqui para a palavra. Então veja, tem coisas, irmãos, que nós precisamos ter clareza espiritual. Na hora da adversidade, você não pode ficar abalado. Ah, mas é muito grande a adversidade. E aí nessa hora que você precisa chegar e falar, não, pera lá, eu não vou entrar ringue para apanhar, mas eu vou orar com aquele que é o Senhor da guerra. Qual que é o grande problema, muitas vezes, quando você está diante de uma adversidade, diante de uma crise? Muitas vezes, no momento de crise, às vezes é o momento que você não está sentindo nada. Fala, parece que Deus me abandonou. Parece que eu estou sozinho nessa luta. Alguém aqui já sentiu assim? Diante de uma grande batalha, você se sentiu sozinho? Parece que nada ia acontecer. Aos olhos naturais era impossível reverter aquela crise, aquele problema, e você se sentiu sozinho. Mas veja, esse é um pensamento, esses são os dados inflamados que o diabo tenta jogar. Porque eu vou te falar, o fato de você não estar sentindo, quer dizer que Deus não está com você? Já parou para pensar nisso? Porque o diabo fala, você está sozinho, ele te abandonou. Aí você fala, é verdade, ele me abandonou. Isso é uma mentira. Se você pensa assim, você precisa fazer os nossos cursos. Que lá nós falamos do Deus residente. Nós somos agora templo do Espírito Santo. Talvez, pastor, mas não estou sentindo nada. Mas não quer dizer que você não está sentindo, que ele não esteja aí. Você não está só, você não está desamparado. Quando está um dia chuvoso, e aí está aquela tempestade, aqui, o rio inteiro aqui, ó, a rua vira um rio, os carros começam a ser levados, eu te pergunto, você fala, é só tempestade, é só crise, é chuva. Eu te pergunto, o fato de estar chovendo, anulou o sol? Não, o sol está lá. Uma hora a chuva vai passar, e o sol vai nos aquecer. Como estão compreendendo? Então, momentos de crise, nós não fomos feitos para viver no meio do deserto, no meio da crise, muito pelo contrário. Nós fomos por conta de uma promessa, por conta de um propósito. Vou falar para a pessoa assim, Deus tem um propósito para você. E essa crise vai passar. Aleluia. Ai, pastor, mas eu me sinto tão sozinho. Deixa eu ler aqui um versículo. Projeta para mim Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fala para o pessoal do céu, tudo, você pode tudo naquele que te fortalece. Então veja, pastor, isso é uma realidade? É. Quando que isso é checado na minha e na sua vida? É o dia que está tudo bem? É o dia que está tudo lindo, maravilhoso? Não. É no dia que está mal que você tem que declarar, tudo posso naquele que me fortalece. É no dia que você está com uma crise financeira, é o dia que você está com enfermidade, é no dia que você está mal com o mundo e com todos, e você se levanta na inspiração do Espírito Santo. E aí você fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não estou vendo, mas o Senhor está vendo, e tudo posso. Hoje eu não estou conseguindo, mas o Senhor é comigo, e vai acontecer, e eu declaro, e eu me fortaleço. É dessa forma. Amém? Então veja, você consegue se manter firme quando tudo dá errado? Porque você tem duas posturas. Quando tudo está errado, quando tudo saiu fora do seu controle. Quando tudo parece que você perdeu o controle de algumas situações. É nesse dia que você tem que declarar as verdades da palavra de Deus. É nesse dia que você tem que declarar e exercer a fé. Falei porque criei.
É nesse dia que você verbaliza, é nesse dia que você fala. Então, é fácil você identificar um homem que está firmado em Deus, na rocha. Porque no dia da crise, você tem duas opções. Ou você murmura, ou você reclama das circunstâncias, ou você entra no próximo ponto, que é o quê? Um homem e uma mulher de oração. Um homem e uma mulher que ora. Um homem e uma mulher que não é movido por sentimento. Um homem e uma mulher que não é movido por aquilo que está vendo. Porque se você for movido por aquilo que você vê, nós estamos lascados. Se eu for movido pelo aquilo que eu vejo de noticiário, nós estamos lascados. Mas quando você é movido pelo poder do Espírito Santo, aí tudo você pode. Como estão compreendendo? Então veja, nós temos que firmar. Se você tem um alvo a conquistar, você não pode parar no meio do processo. Você tem que se firmar e ser inspirado, se permitir ser inspirado pelo Espírito Santo. Você se permitir abrir o seu coração, rasgar o seu coração diante de Deus, em momentos como esse. Porque quando você não ora, nada é neutro, você murmura. Não tem neutralidade. Ah, eu vou ficar quieto. Não. Você pode até não verbalizar, mas na sua mente você está reclamando. Por que eu estou passando por isso? Ó vida, ó céu, ó azar, estou servindo a Deus, olha aqui a circunstância, olha isso, olha aquilo, e não sei o quê, é o cônjuge, é o filho, é não sei o quê, e você vê que isso contagia. Quando algo vai mal, o restante vai mal. Pega um lar. Há uns 7, 8 anos atrás, veio um pastor americano, a pregação dele foi mais ou menos assim, resumindo em uma palavra: quando mamãe vai mal, toda a casa vai mal. Eu falei, não é que é verdade? Miserável. Acertou. Porque você pode reparar, se algo está desandado na casa, e geralmente quem está ali dirigindo a casa? Geralmente as mulheres. Mas quando a mulher está desajustada com o marido, irmão, sofre todo mundo. Os filhos sofrem. Você chega em casa, até o cachorro na banda mais o rabo. É um negócio impressionante. O cachorro sente, ele fala, está tenso o negócio. Está tenso. Oh Deus. Acho que alguns aqui não conhecem essa história, muitos já conhecem. Um dia, a Paula, minha esposa, pastora. Pastora também, às vezes, dá uns 5 minutos nela. Ela entrou no quarto das crianças, a Manuela era pequenininha, devia ter uns 4, 5 anos, bem pequena. E a Paula chegou, aquela bagunça, irmãos. Eu sei que os filhos de vocês nunca bagunçaram o quarto, mas o do pastor e da pastora às vezes bagunça. Estava aquela bagunça, e tênis para lá, e tênis para cá, e não sei o quê. Aí a Paula assim, pode pegar o tênis aqui, pega aquilo lá, guarda essa roupa, e não sei o quê e tal. E a mulher tinha passado as roupas, ele puxou a última, virou a pilha, aquela coisa, irmãos. Que só na casa do pastor que acontece, amém? E aí eu lembro que a Paula chegou dando bronca em todo mundo, até eu já falei, deixa eu arrumar minhas coisas também, antes que sobra para mim. Falei, deixa eu ver se tem alguma coisa, deixa eu ver se o chinelo está fora do lugar. Já saí correndo. E achei tão engraçada a postura da Manuela, que a Manuela falou assim, ela começou a chorar, né, que mãe, meio que, não que ela está chorando, mas ela, sabe aquela coisa, ela falou para a Paula assim, mãe, a Paula falando, para arrumar as coisas. Mãe, vamos orar porque o diabo está solto. Falei, se a menina sabe. Aí a Paula já deu risada, né? Porque quem que era o diabo? Explica para mim. Oh, Deus. Mas veja, mas é um fato. Quando um dia desajusta na casa, parece o efeito dominó. Vai caindo tudo. Então veja, você precisa entender que tem coisas que o problema não é ali quem está do seu lado. Você precisa orar, se posicionar. Você não pode se conformar com a situação, porque o ser humano tem um poder de adaptação impressionante. Impressionante. Aquilo que você tinha que fazer, você se acostuma, você fala, não vou entrar nessa briga não. É aquela briga que você tem que entrar, que você tem que assumir o seu papel, você não entra.
Então qual que é o papel do homem, irmãos? De um homem de Deus? É conduzir sua casa, sua esposa, seus filhos. Mas fala, pastor, você sabe que tem homem, uns casam com tonto, outros casam com onça. Eu caí bem com a onça, pastor. Falei, pois é, irmão, Deus te chamou para você amansar a onça. Aleluia. Amém? Então pare de murmurar e declare a vitória. Amém, queridos? Tenha firmeza espiritual. E aí não tem jeito, quando você entra nessa vida de oração, sabe, e às vezes é tão... O crente, ele comete muitos equívocos, e um dos grandes equívocos, eu vou te falar, é oração. Sabe que, quando você quer algo, você deseja algo, quantos aqui oram? Agora pode levantar a mão. E isso é ótimo, é maravilhoso. Maravilhoso. Mas, sabe que a nossa oração expressa a nossa gratidão também. E muitas vezes, talvez você orou por alguma coisa e orou com muita intensidade. Durante dias, meses, anos até. E aí, de repente, aquilo que você orava tanto, que era motivo de tanto clamor, aconteceu. Nessa hora, muitos param. Nessa hora que você devia orar mais, agradecendo a Deus. Mas fala, não, já recebeu, é o fast food. Eu pedi, chegou, tchau. Como estão compreendendo? Acho que a coisa que eu mais orei na minha vida até hoje, você pode até não acreditar, irmão, mas foi pela Paula. Eu estava apaixonado, deslumbrado, e assim a disparidade era muito grande. Era impossível. E aí, eu orei demais, demais. Acordava de madrugada para ir no banheiro, falei, bom horário para orar. Começava a orar, não dormia mais, apaixonado. Ia dormir orando, pedindo para Deus. Mas o dia que ela falou, Deus falou comigo também, eu falei, aleluia. Sabia, Deus falou comigo. Eu fico pensando, aí que eu tinha que orar mais ainda, agradecendo a Deus. Mas a gente se contenta. O que é isso? É uma imaturidade. Porque se você age dessa forma, a sua oração é um supermercado ainda. A sua oração, o seu relacionamento com Deus é um mercado. E as suas orações são baseadas só naquilo que você quer receber. As suas orações ainda são de alguém muito imaturo. É de alguém ainda que só quer, vem a mim. Quantos estão compreendendo? Sabe, mas veja, é muito ruim o relacionamento onde só uma parte se doa. Não funciona muito bem. Então as nossas orações, e muitas vezes nós passamos por circunstâncias, e eu falo, é amor de Deus, por mim e por você. É amor de Deus, acredite. Alguns falam, pastor, não é possível. Um dia, eu estava conversando com um amigo meu, e o questionamento dele era o seguinte, e ele falou assim para mim, eu tinha me convertido, e ele praticamente tinha perdido um amigo, porque não dava para andar mais junto. Como estão compreendendo? O propósito era outro. E ele me chamou um dia, ele falou, e meu pai tinha uma condição muito boa, assim como do pai dele, e ele me chamou e falou, Sérgio, é o seguinte, cara, faz uma outra faculdade, eu vou pagar para você. Você é um cara inteligente. E eu tinha feito administração, ele falou, faz um curso mais específico. Na época, ele era dentista, ele falou, não, faz odonto, eu vou te pagar uma faculdade de odonto. E aí você vem trabalhar comigo, nós vamos montar o Mega, tal, sonhando. E aí eu falei para ele falou, porque, aí ele falou algo, ele falou assim, porque você só se converteu porque seu pai quebrou. Eu falei, eu tenho duas coisas para falar para você. Você acha que eu sou um cara inteligente mesmo? Ele falou, tenho certeza. Conheço você desde a nossa infância. Você é o cara
eu estou querendo te pagar para a gente ficar rico junto. Eu falei, então você acha que eu sou inteligente? Ele falou, tenho certeza. Eu falei, se eu sou tão inteligente quando você está falando, por que você não se converte e vem comigo para a igreja? Aí ele falou, tá vendo? Não dá para conversar com você. Ele falou, não dá para conversar com você. E eu falei outra coisa. Eu descobri algo, que eu sou tão amado, que no estilo de vida que nós levávamos, a única forma de eu ir para Deus foi meu pai quebrar. Eu sou tão amado por Deus, quando eu vejo, eu falo, nossa, ele sacrificou a ele, meu pai, minha mãe, por amor a mim. Eu me sinto tão amado, irmãos. Você fala, pastor, não é tortura isso, não? Não, não é. Porque Deus sabia que a única forma era eu esgotar as minhas forças e falar, só Deus para mudar minha vida agora. E foi essa experiência que eu tive. Isso foi uma experiência de amor. Como estão compreendendo? Então veja, quando você entende isso daí, então não é possível que agora Deus me amou de tal maneira que me chamou agora só para Ele ser o gênio da lâmpada. As minhas orações, eu falo, Senhor, faça isso, Senhor, faça aquilo. É muito mais do que isso. Lá em Gênesis, no começo, no princípio, Ele fala o quê? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que nós tenhamos relacionamento. Relacionamento fala de intimidade. Então você quer ficar firmado no dia da angústia, no dia da tribulação? Invista em intimidade. Invista em intimidade. Pastor, mas como assim? Irmão, se você soubesse o poder da intimidade, o poder de se relacionar, da proximidade, é algo extraordinário. Você não tenho prazer em orar. O dia que você descobrir a intimidade da presença de Deus na oração, você vai começar a orar. Porque uma das coisas que o diabo mais faz para destruir a vida do homem é cortar a ruptura da intimidade. Quer ver um exemplo? Claro, aqui, talvez os solteiros não compreendam tão bem, mas os casados vão compreender. A primeira coisa que o diabo tenta destruir num casamento é a intimidade. Literalmente. A hora que ele rompe a intimidade, as partes começam a pensar o seguinte: meu cônjuge não me ama mais. Vê que é a mesma estratégia. A hora que você perde essa conexão, essa proximidade com Deus, o diabo começa a falar: Deus não te ama mais. Quantos estão compreendendo? Irmãos, estão com cara de assustado hoje. Então veja que o diabo ele tem uma estratégia para te separar de Deus. Mas se você está firmado em Deus, você fala, eu não largo. Você fica igual Jacó, você fica lá, eu não largo enquanto não me abençoar, porque sabe que é a presença de Deus, é Deus. E Deus morreu naquela cruz, não é possível só para você ser salvo, não. Deus quer fazer coisas extraordinárias em você e através de você. Não importa quanto tempo você tenha de cristão ou não, se você é crente ou não é. Deus, se você está aqui, é porque Deus te escolheu, Deus te chamou, e Ele quer fazer algo em você sobrenatural. Ele quer te dar uma medida de fé sobrenatural, para você experimentar coisas das quais você nunca imaginou. E quando você entende tudo isso, você fala, eu quero mais. E aí não importa qual seja a tribulação que você esteja passando, seja financeira, seja de enfermidade, seja com os relacionamentos, com as conexões, você permanece firme. Por quê? Porque você sabe que você é o filho amado de Deus, Ele te escolheu e Ele quer fazer algo em você. Então não fique murmurando, não fique se lamentando, mas se fortaleça no Senhor e comece a declarar que coisas maiores você vai viver, você vai experimentar. Pastor, não estou sentindo nada. Então volta para a essência da adoração. Volta. Porque não pense que todo homem de Deus, toda mulher de Deus vai passar por esses momentos, mas aí você precisa ter algo que te alimenta. Quando eu me sinto que eu estou meio assim, que eu faço? Começo a ouvir os louvores que me inspiravam tanto, porque existe uma fonte de poder que me inspira ali.
Sabe que os carros mais novos, um dia eu fiquei preocupado, né? Acendeu uma luz no meu carro lá, falei, ixi, amarela é feio, né? Eu não entendo muito de carro, falei, nossa, uma luz amarela. Fiquei preocupado, e aí eu lembro que na época eu liguei para o mecânico, falou, como que é essa luz? Eu falei, rapaz, não sei nem te falar, um negócio esquisito aqui, meio uniforme. Eu só conhecia da lâmpada, né, do Aladim que fica ali, do óleo. E ele falou, manda uma foto. Aí eu mandei. Aí ele falou, ih, pastor, isso aí que seu pneu está murcho. Eu falei, como assim o pneu está murcho? Eu falei, esse carro tem um sensor que acusa se o pneu está murcho ou não. Eu falei, quer dizer que é só me encher e resolve? Ele falou, vai no posto para você ver. Rapaz, eu fui no posto, apagou a luz. O que isso aponta? Você sabe que eu gosto de usar analogia, porque isso aponta para a minha vida e para a sua vida. Às vezes você está, não estou sentindo nada, é a luz amarela. Mas o que você faz? Você vai lá, começa a orar, começa a adorar, começa a colocar aquele louvor que queimava tanto no seu coração. E aí você vai ver algo acontecendo na sua vida, sobrenatural. Quando você é cheio, você fala, nossa, existe um lugar da presença. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Então veja, o que é isso? É a fonte. Quando você sabe a fonte que te fortalece, você precisa ir lá. Você precisa ir lá. Sabe que, eu não sei aqui quantos aqui, mas eu acredito que quase que a maioria, todos acordam e com sede. Tem alguém que não acorda com sede? Fala, não, vou tomar água não? Sim ou não? Então veja, você sabe, irmãos, que a maioria de nós, quando nós acordamos, nós vamos ali ao banheiro e fazemos ali o número 1, urinamos. Você sabe que quando você urina, toda a toxina que estava no seu corpo sai junto? Você sabia disso ou não? Cadê os médicos de plantão, os enfermeiros aí? Estou certo ou estou errado? Acontece isso, as toxinas saem. Mas é o que acontece, você precisa de uma fonte de água. Você eliminou, agora você precisa dessa fonte. Você precisa de água. Você precisa de água. E essa água é que filtra e remove todas as impurezas e as toxinas do nosso corpo. Sabe, durante o dia nós recebemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas, nos contaminamos tanto. Mas nós precisamos dessa água viva que é Jesus. Nós precisamos dessa água viva, que nos lava, que nos purifica, que nos santifica, de pensamentos ruins, de coisas que muitas vezes vão contra aquilo que nós cremos e pensamos, e princípios, elas estão lá. Mas se você não se alimentar dessa água viva, se você não decidir ir na fonte, você não é transformado. Muito pelo contrário. Se você não se alimenta dessa água viva que é Jesus, você começa a ficar intoxicado pelas impurezas desse mundo, pelas tentações desse mundo. Sabe, nós precisamos beber muita água. Muita água. Esses dias eu fui ao médico e ela perguntou: eu estava parecendo um ventrílogo, irmãos. Alguém sabe o que é ventrílogo? Que eu ia falar, a Paula falava antes. Não bebe não, doutora, não bebe não, pega ele, pega ele. Aliás, ele nunca vai no médico, viu? Pega ele, pega ele. Mas ela falou, você tem que beber. Quantos quilos você pesa? Aí ela fez uma conta, falou, você tem que beber mais de 4 litros de água. Eu falei, meu Deus, estou bebendo quase nada. E eu fiquei pensando depois, uma das coisas que representa a água na Bíblia é Jesus. Jesus é a água viva. E eu falei, eu preciso beber mais. Eu preciso de mais de Jesus. Quanto mais água, mais presença. Quanto mais água, mais transformação.
quanto mais eu estou cheio da vida, menos bobagem, menos toxina do mundo eu vou ter. Sabe, nós precisamos escolher. O que de fato nos transforma é o quanto nós temos dessa vida fluindo em nós. E nós temos tanto que aprender com Jesus. E às vezes muitos resistem em beber dessa água. Mas Jesus, ele diz que ele é manso e humilde de coração. Sabe, nós precisamos ser humildes para reconhecer que nós precisamos mais de Jesus. Sabe, uma outra característica que eu já quero encerrar é ter um coração humilde. Projeta para mim Mateus 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Fala assim, manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Sabe, Jesus aqui está dando uma chave poderosíssima espiritual. Talvez você não consiga achar descanso na sua alma, porque você ainda é muito forte. Mas ele diz que ele é manso e humilde. Manso e humilde. Sabe, muitas pessoas elas falam, não, porque fulano fez isso, fez aquilo, foi humilhado. Eu fico pensando, o humilde não tem mais como ser humilhado, porque ele já é humilde. As pessoas vão falar de você, que falem. Se Jesus não agradou a todos, pastor, mas eu me senti ofendido. Talvez você se sentiu tão ofendido, que talvez ainda existe um pouco de soberba. Olha o que diz lá em Tiago 4:6. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu quero ver na graça de Deus. Sabe, muitas vezes o motivo da minha oração, eu falei para Deus, Deus, me mostra aquilo que eu não consigo enxergar. Porque muitas vezes o soberbo ele não consegue enxergar, ele se julga humilde, até que ele se sente ameaçado, até que alguém fale alguma coisa a respeito dele. Sabe, e você ter um coração humilde, ensinável, é tão poderoso, irmãos, tão poderoso. Sabe, existe uma recompensa naqueles que têm um coração humilde, naqueles que se humilham diante de Deus, até nas suas orações. Sabe, existe um poder na oração daqueles que têm um coração humilde, porque eles reconhecem que Deus é o eu sou, é o Todo-Poderoso, e eles já chegam e já falam, é o Senhor, não sou eu não sou bom o suficiente, se o Senhor não estiver em mim, se o Senhor não estiver à frente, o que será disso? Mas quando nós achamos que nós já sabemos alguma coisa, nós deixamos muitas vezes de ser humilde diante de Deus, soltamos da mão de Deus e já queremos andar sozinho. Sabe, mas o humilde ele sempre está ali aos pés do Senhor, reconhecendo que precisa dele, todos os dias está lá, filtrando para tirar todas as toxinas e bebendo dessa água viva, que nos lava, que nos purifica, que nos fortifica, essa fonte inesgotável, que é a presença do Espírito Santo, essa fonte que nos inspira de fato, essa fonte que faz com que no dia da angústia, naquele dia mau, você permaneça declarando e convicto que Deus é bom, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. É nesses dias que você abre seu coração e fala, eu sei que o Senhor tem sabedoria para mim. Sabe, muitos querem sabedoria, presença,
mas você precisa ter um coração humilde como o do Senhor. Olha o que diz lá em Provérbios 22:4. O galardão da humildade é o temor do Senhor, são riquezas e honra de vida. Coloca na versão corrigida. Não foi essa que eu li. Essa é corrigida fiel, né? É outra versão essa. Mas enfim. Mas tem uma versão que fala assim: a recompensa do humilde. O que é recompensa, irmãos? É algo que nós vamos receber. Mas quem que vai receber? É humilde. É humilde. São riquezas e honra e vida. Sabe, isso fala da forma como nós devemos viver o corpo de Cristo. Humildes de coração. É quando eu olho para a dor do meu irmão, a dor do meu irmão agora é minha dor. É quando você vive o corpo. Já reparou que quando, às vezes, tem gente que está com fígado ruim, come algo, ataca o fígado, atacou o fígado, mas daqui a pouco atacou a cabeça, daqui a pouco deu uma disposição, o corpo não funciona. Sabe, nós precisamos entender o que é igreja. Unidade. Só se vive unidade com coração humilde. O soberbo, ele está procurando reconhecimento, o soberbo está procurando recompensa humana, o soberbo, ele está procurando números, mas o humilde não, ele está procurando edificar o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo fala, olha, quando você for conversar, falar com as minhas palavras aqui, mas ele fala, olha, quando você for conversar com seu irmão, converse com ele como se ele tivesse algo, honrando o seu irmão, algo a mais do que você, reconhecendo o seu irmão. Mas o soberbo fala, eu vou conversar com ele para quê? Sabe, nós temos tantas coisas para crescer, irmãos, em Cristo. Temos tantas coisas que deixar para trás, que às vezes involuntariamente no decorrer desse tempo cristão, sem perceber, você foi abandonando. Às vezes a forma de você tratar os seus pais, tratar os seus filhos, tratar os seus entes queridos, as pessoas que você se relaciona, sem perceber você vai mudando. Mas nós não podemos perder a essência que é Cristo. A essência da adoração, a essência do favor de Deus. Nós precisamos, de tempos em tempos, ajustar a rota. Sabe, queridos, pastor, por que você está falando isso? É tão importante se ajustar a rota. Sabe, às vezes eu pego o Waze lá, esses dias mesmo, eu estava distraído conversando com a minha esposa, admirando a sua beleza, ela estava se maquiando. E eu me distraí um pouco, irmãos. Era para ter virado a rua e fui reto. E eu estava tão distraído, confesso, é difícil estar distraído daquele jeito. Ainda que eu conhecia mais ou menos o caminho. Mas, de repente, fez um barulhinho e eu fui olhar e estava ajustando a rota. Ajustando a rota. Sabe, é tão importante às vezes nós pararmos para respirarmos e ajustarmos a nossa rota, que é Cristo. É tão importante você voltar com aquela essência de adoração, você voltar com aqueles louvores que faziam vida em você, porque se você não ajustar a rota, irmãos, quando você menos espera, você está ouvindo outras coisas que vão alimentar a sua alma, que vão introduzir um mundo em você. Você vai entrar num tipo de conversa que não vai edificar a sua vida, muito menos o reino de Deus. Mas quando você se posiciona e você tem uma identidade firmada em Deus,
Sabe, todos os dias você decide ajustar essa rota e falar: eu estou indo para Cristo. Estou indo para Cristo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é, não existe outra coisa a não ser edificar a obra de Deus. Sabe, nós fomos escolhidos por Deus para edificar a maior obra da galáxia, que é edificar o reino para a casa de Deus. Nesse processo nós vamos conquistar muitas outras coisas, mas elas vão ficar. O que de fato é importante é a edificação do reino de Deus. Isso é importante. Sabe, eu envolvo a mim e a toda a minha família. Por quê? Porque isso é importante. Isso é importante. Tem coisas que a gente não pode introjetar, mas nós podemos orar. Nós podemos declarar que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós podemos declarar: pastor, e as demais coisas? Declare. Até quando? Até aquilo se tornar uma realidade diante dos seus olhos. E diariamente o que você faz? Você ajusta a rota. Não vou andar não vou estribar no meu próprio conhecimento, mas eu vou confiar em Deus. Como estão compreendendo? Sabe, queridos, eu queria encerrar orando por você e também louvando, para nós voltarmos essa identidade, dessa essência, dessa adoração, dessa fonte inesgotável que é Cristo. Sabe, enquanto nós contemplamos a face do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, de vitória em vitória. Sabe, eu queria desafiar você nesses dias a mudar o seu estilo de vida. Pastor, que estilo de vida? Estilo de vida de cristão. Estou falando de crente. Crente até o diabo é. Crente é aquele que crê em Deus. E acredite, o diabo crê nele, ele sabe do poder de Deus. Mas estou falando do cristão. Cristão é o pequeno Cristo. Quantos aqui são pequenos Cristos? Sabe, queria desafiar você a se encher da vida de Deus. Pastor, como eu faço isso? Louvando, salmodiando, cantando hinos espirituais, lendo a palavra, orando pelo seu irmão, andando em unidade, permitir ser amado por Deus, simples assim. Permitir se tornar um discípulo, para então fazer um discípulo, é isso. Sabe, eu sei que Deus tem uma igreja que nós não experimentamos ainda, aqui para São Caetano. Isso vai acontecer quando tiver um alinhar de corações com o mesmo alvo, com o mesmo propósito. Isso é tão impressionante, irmãos, que é o efeito dominó. Ah, mas o fulano, minha célula não está fazendo. Mas Deus não está olhando se os outros estão fazendo. Deus quer saber se você está fazendo. Se preocupe com você, encha-se você. Você é uma brasinha, mas uma brasa, ela não tem fogo. Mas se você pegar as brasas e juntar, o fogo aparece. Então, se você está meio apagado, só se preocupe em você, aquecer o seu espírito. E quando você menos esperar, vai ter uma grande chama de fogo e poder. Quantos creem nisso? Sabe, nós temos um alvo de chegar a 300. Pastor, por que 300? Esses dias me perguntaram. Eu falei, porque eu conversei com cada líder de célula, os discipuladores conversaram, e deu um número, na verdade deu 296. Eu falei, o que é mais 4 vidas para Deus? Mas sabe, o maior objetivo não tem a ver com o número. O maior objetivo tem a ver com você cumprir o chamado de Deus. Na grande comissão ele fala o quê? Ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, Deus te chamou para gerar um discípulo. E você precisa ter uma experiência dessa, maravilhosa, extraordinária. Eu acho que para o pai e para uma mãe, uma das maiores experiências é o filho propriamente dito.
Mas quando se fala a respeito do chamado de Deus, tem a ver com discípulo. Tem a ver com discípulo. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Vamos ficar de pé. Eu queria que nós louvássemos e você fizesse dessa oração, desse louvor a sua oração. Amém? Acalma o vento, aquele que aquieta o mar, tira a força do fogo, faz o leão jejuar. Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, tema sou contigo. Declare, gere fé no seu coração. Deus que derruba as muralhas da estéril, é o mesmo que brada do alto. Deus um caminho aberto. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, que nesses dias, Espírito Santo de Deus, inspira, Senhor, o abatido, inspira, Senhor, com a verdade da Tua palavra, reveste, Senhor, a Tua igreja de fé, de ousadia, Senhor, que nós possamos voltar à essência da adoração, da fonte que é Cristo. Não importa quais sejam as circunstâncias, a vitória é certa sobre a nossa vida, a nossa casa, as nossas finanças, a nossa saúde, os nossos relacionamentos. Eu quero declarar que nós teremos experiências, que haverá testemunho nas nossas células, poder de Deus liberado, em nome do Senhor Jesus. Aquele que está desviado vai voltar, aquele que não conhece o Senhor vai se prostrar diante do Senhor, porque a tua palavra diz que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Nós vamos continuar orando, nós estamos encerrados, mas tem algo que você precisa, nós temos insistido a fluir. Sabe, se você sente da parte de Deus, de uma palavra de Deus, né, permite-se ser usado. Pastor, é da minha carne, fica quieto. Mas se você for movido pelo Espírito, sabe, dá uma palavra pro irmão, ore por ele. Sabe, nós precisamos crescer nisso, avançarmos nisso. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Eu ia orar agora, mas o horário está avançado, os irmãos me perdoem. Mas eu quero dizer, irmãos, que eu queria desafiar você essa semana. Esses dias meus filhos voltaram à escola e começou a ter lição de casa. Eu queria te dar uma lição de casa. Sabe, se tem um louvor que já queimou muito no seu coração, não importa se ele é recente ou se ele é antigo, porque não existe louvor antigo, existe louvor que tem presença. Se você identifica um louvor que ministra o seu coração, eu queria que você ouvisse ele todos os dias essa semana. Será que você consegue fazer isso? É difícil ou não? Acorda, pode botar no fone, no ônibus, no caminho do trabalho, mas coloque esse louvor, aquele que fala com você, e ore ao Senhor enquanto você ouve isso daí. Pastor, se eu estiver no treino, dá por a hora em pensamento, se preciso for. Você vai ver algo acontecendo. Sabe aquela água que você toma de manhã e você fala, ai, que aquela sensação boa? Você vai sentir essa sensação boa, mas no seu espírito e a sua alma sendo lavada. Irmãos, é tão poderoso isso. Isso é tão poderoso. E a semana que vem, ou melhor, na quinta-feira você compartilha na célula. Então, irmãos, essa semana eu fiquei ouvindo louvor, e eu fiquei louvando, e eu fiquei orando, e algo aconteceu. Quantos têm disposição de fazer isso, irmãos? Vai ser tão poderoso isso. É difícil demais ou não? Então faça isso. Amém? Aleluia. Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor. E que o Teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Abraça pelo menos 5 irmãos e libera uma palavra.